Senhor porque o Senhor deu ela a gente para a igreja, porque ela é uma tia muito boa, ela cuida direito das criancinhas, faz atividades muito legais. A tia pede que você abençoe ela, Senhor, que você tire todo o fardo que tem nas costas dela, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Só um minutinho. Caiu o negócio aqui. Cuida bem da sogra. Vou ficar pregadora de mim. É porque eu trago pra criança, eu tô doida pra tirar o sapato. Eu tirei os fardos hoje. Aprendi. Agora é sério, gente. Essa palavra. Primeiro de tudo, antes de tudo, eu queria agradecer muito a pessoas incríveis que têm trabalhado junto com a gente aqui no Ministério Infantil. Porque muitas vezes eu sumo, porque eu estou ocupado, ou que eu estou doente, e aparecem pessoas incríveis que tomam a frente, que têm uma responsabilidade que poucos têm, né? Que tem essa visão de que isso não pode parar. E eu louvo a Deus pela vida da Pri, da Denise, da Camila, da Nayara. Ai, caramba, agora eu não posso esquecer de ninguém. E das minhas meninas. Todas elas. Sabe quem são as meninas? A Esther, a Vitória. Levanta aí, meninas. Tem gente que trabalha nos bastidores até, né, Ni? Meu Natan, Emoca também que estão nos bastidores, Felipe. Tem muito mais gente. Marcinha que tá ali, ó. Marcinha, ela tá ali, porque a gente empurra ela. O mestre de adulto tá ali com as crianças, é benção. Felipe, meu sobrinho. Tem tanta gente, perdão, que eu não falei o nome de todo mundo. Fala teu genro. Gente. Mateus, Alessa, que também estão sempre ajudando. Gente, isso é verdade, eu quero que vocês saibam. O Ministério Infantil, ele exige muito. Por exemplo, hoje quando eu vim para falar uma palavra, eu vim com um saco desse tamanho. E isso representa o trabalho que a gente tem. Por quê? Porque é criança. A criança aprende de maneiras diferenciadas. Se eu ficar falando assim, ó, só falando, é difícil. Então eu quero hoje trazer para vocês uma palavra que eu já queria falar há muito tempo, mas a pastora estava me segurando. Mentira, brincadeira. Então vamos abrir a Bíblia, todo mundo, os crentes aí, vão abrir essa Bíblia em Deuteronômio 6. Vou pegar logo essa lei aí. Abre essa lei. Tem que botar lá, hein? Tem que seguir porque eu esqueço, gente. Vai. Então vamos lá. Com certeza eu não sei falar igual os pregadores bonitões, tá? Mas eu vou transmitir essa mensagem do jeito que Jesus vai me ajudar. Então vamos lá. Vamos lá, Deuteronômio 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra e que passais a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ô crianças, colabora aí comigo, hein? Obrigada. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Interessante, né? O teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Eu vim pensando, né, no que trazer para a igreja, mas não tem como eu sair disso, né? A gente passa esse negócio aí para mim. Me ajuda, valeu. E lendo essa palavra, eu queria trazer para vocês 3 princípios que eu vejo aqui. O primeiro deles é o quê? Que a gente está vendo? Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. Estão colando ali, né? Deus é o único Senhor. O segundo, amarás a teu Deus de todo o teu coração. Eu vou falar nesses 2 aqui primeiro. Se a gente parar para pensar hoje, né? A gente, óbvio, se alguém me perguntar, Deus é o teu único Senhor? Claro. E você ama Deus de todo o teu coração? Sim. Mas o que Felipe acabou de trazer para mim aqui, gente? Poder do teu sangue, Felipe. Queria dar exemplo dos outros, você trouxe o meu. Muitas vezes a gente tem prisões que se tornam ídolos, né? Que se tornam muito importantes, que atraem a nossa atenção e que muitas vezes tomam o lugar do primeiro, que é Deus. E muitas vezes, quando eu não tenho Pepsi, eu vou sair imediatamente para comprar a minha Pepsi, porque isso é importante para mim. Mas, se eu pensar bem, quantas vezes eu estou chateado, eu estou angustiado, eu estou preocupado, ou eu estou feliz, que eu vou imediatamente me ajoelhar e falar com meu Deus. Esse é o meu exemplo, eu não sei vocês, sabe, gente? Mas eu queria que a gente pensasse nisso agora. Em primeiro lugar, a gente precisa se questionar se Deus é o nosso único Senhor. E se eu amo Ele de todo o meu coração. Porque depois disso, aqueles que têm filhos, como a palavra diz, o Senhor ordena. A palavra está dizendo aqui em Deuteronômio 6:6. E estas palavras que hoje te ordeno, o Senhor não está falando assim, tô te dando aí uma coisinha legal. Não, eu te ordeno, é uma ordem de Deus. Estarão no teu coração. A palavra está no teu coração. E as inculcarás. O que é inculcar? Crianças, o que é inculcar? É enfiar na cuca, na cabeça. Colocar a palavra de Deus na cabeça. Mas quem tem que fazer isso? Os pais. Aleluia! Meu cunhado que me ajudou, sabe? Fazer esse PowerPoint, que eu estava enrolada. Aí eu estava falando sobre isso com ele. Eu falei, gente, para pensar aqui. Quanto tempo que a gente passa na escolinha com essas bênçãos? Quanto tempo? A gente sai aqui 2 horas, não é? Mais ou menos, 1 hora. Mas a verdade é que a gente chega, a gente ora, a gente tenta segurar aqui e dali. Quando a gente consegue concentrar, pode deixar ele solto. Desculpa. Então, o tempo que a gente consegue ministrar, falar o coração das crianças, não é mais de 20 minutos. Então, tem 4 domingos no mês. Graças a Deus que tem 5 às vezes. Tá, então vamos fazer esse cálculo, 20, mas deu 80, né? Que vai dar 1h20. 1h20 por mês a gente consegue falar da palavra. O ser humano absorve quanto? Quando você está numa aula, quanto você absorve daquela aula ali? Acho que uns 20, né? Os mais espertinhos. Minhas crianças são inteligentes, desculpa, tá? Eles absorvem uns 20%. Amém. Gente, pelo amor de Deus, como é que a gente pode pegar 20% de 1h20? Eu não vou fazer essa conta, é claro. E achar que isso vai inculcar a palavra de Deus na vida deles. Esse é o primeiro chamado. Apesar, eu sei que é um pouco duro, pode parecer, né? Mas não, nós aqui, nós somos sim, nós queremos ser modelos e formadores de discípulos aqui. Só que nós precisamos que vocês cumpram a palavra. E não é uma bronca. É só semana pracinha de Deuteronômio. Negócio que Jesus fala, que Deus falou aqui.
e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa. Olha que interessante. Naquela época não tinha sala, né, gente? Só devia ter uma mesa com, sei lá, com uns tocos para sentar, né? Porque não rolava televisão, essas coisas. E a palavra fala assim, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Mas vocês vão falar também andando pelo caminho. Mas vocês também vão falar deitando e se levantando. Ou seja, 24/24. Quando os meus filhos se sentam para comer, eles falam, a gente fala da palavra como? Senhor, nós temos o que comer, obrigada. Naquela época, né, devia ser difícil ter o alimento. Hoje não, hoje a gente trabalha, a gente vai no mercado, né? A gente perdeu a noção do quanto somos abençoados, né? E muitas vezes deixamos de oferecer graças a Deus pelo que temos. E é interessante. E o Senhor fala o quê aqui? E andando pelo caminho. Isso é muito interessante. Cadê aquela palavra, Denise, lá de Provérbios? Aquela de prevenir do caminho. Ensina o menino. A Gi quis quebrar a carioquês, ela falou, vou pedir para uma menina do interior ler a Bíblia. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Olha só, é o caminho ou no caminho? No caminho. Então eu ensino quando eu estou andando junto. Vocês já pararam para pensar na criança assim, que a criança pequena, principalmente as meninas, que botam o sapato da mãe, aquele sapato alto, sai andando assim? Uma graça, não é aquilo? Mas não é só fofo, aquilo é uma repetição. Aquilo ela é minha mãe, ela é meu modelo, e aquilo que ela usa ali é bem legal, eu vou repetir. Eu acho que minha mãe não usava salto alto, não, gente. Aquilo é uma repetição, porque crianças aprendem como? Por repetição, por isso devemos ser modelos, né? Por isso a gente não grita com as crianças, aí já é outra mensagem, sabe? Com as pessoas assim, na escola, ninguém grita, é todo mundo bom. Mas a criança olha para você e você é o modelo dela. Então, peraí, se você ora, se você busca a palavra, se você está de joelho diante de Deus, aquele é o teu modelo, aquele é o modelo que ela vai seguir. Amém. Se você tem a preocupação de se levantar orando e deitar orando, aquele é o modelo que ela vai seguir. Ela aprendeu, aquilo está inculcado. Amém. E eu sei que eu estou insistindo nisso. Por que eu estou insistindo nisso? Deixa eu ter... Não pula não, gente, estou lá ainda. Volta lá naquele negócio. Eu já estou me perdendo aqui. Tá. Então esse é o outro princípio. Então nós falamos desses 3 princípios aqui. Estará no teu coração. Como que a gente faz para que essa palavra fique no nosso coração? Eu achei muito interessante hoje, que hoje de manhã a Nath falou assim para mim, gente, todo dia eu vejo lá o negócio de Michele, todo dia eu falo, vou levar isso aqui para ela, vou levar isso aqui para ela, mas ela esquece. Ela falou, a Zoe, né, falou para você, escreve na mão, tia. E olha que interessante isso aqui. Também... a gente está falando da palavra. As atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Está falando da palavra. Bota na tua testa, escreve na tua mão. O judeu, ele traz muito símbolo, né? Até hoje, né, eles têm as peias, eles têm aquele negócio enrolado, porque eles podem se lembrar da palavra. E a palavra está nos dizendo aqui, tá difícil? Escreve na mão. Bota na testa. Olha a importância que Deus dá para isso. Isso até faz a gente pensar lá em Apocalipse, né? A marca da besta vai ser aonde? Na testa e na mão. O diabo corrompendo, né? Porque se... Eu acabei de ler isso aqui. Presta atenção. A pessoa não está prestando atenção, entendeu? Tá. Então, gente, a de Deus, e é por isso que o diabo vem corrompendo. Porque se você não está com ela na tua front, né, na tua fronte e na tua mão, você está exposto, né, para ser marcado pela besta. Seja ela do Apocalipse, ou seja, o dia a dia, né, aquilo que nos corrompe em cada dia. E aí eu quero trazer para vocês, assim, outro aspecto, né, porque eu fiquei ali, eu esqueci o outro aspecto, que é o seguinte... quando as mulheres hoje trabalham, né? Não tem jeito. Hoje a gente trabalha porque para viver nesse mundo moderno.
trabalho, a gente quer dar o melhor para os filhos e é bem legal isso, não tem nada contra esse trabalho, é chato. Só que a gente acaba delegando o quê? A gente delega os princípios. Porque quando eu tenho condições, eu tenho uma babá para me ajudar. Aquela babá ali, ela também tem os princípios dela, ela vai transmitir. Mas também quando eu tenho que trabalhar de 7 às 15, eu preciso botar minha criança numa creche, numa garderie. E aquelas pessoas ali têm princípios. E elas não estão sendo influenciadas pelos meus, né? Por esses doisinhos que eu falei aqui. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, né? Ele é o teu único Senhor. E se a gente parar para pensar, eu falei dos 20 minutos por domingo. Quanto tempo seus filhos ficam na escola? No mínimo 7 horas por dia. Tem crianças que ficam mais porque ficam na garderia até os pais passarem. E isso, gente, não é para botar culpa em ninguém não, porque eu também sou mãe. Meus filhos já ficaram muito na garderia, né? Não tem problema nenhum, eu não estou falando sobre isso. Esta é a nossa realidade, mas o que fazer apesar dessa realidade? Eu preciso inculcar essa palavra. Eu estou cansado quando eu volto, eu chego cansado. Eu preciso descansar. Descansa, come, senta à mesa com seu filho, come. Mas pelo menos na hora de dormir, lembra ele que existe um Deus. Que se esse dia foi como foi, lembre-se de dizer a ele. Porque vocês têm um trabalho, porque vocês estão aqui, porque esse texto aqui, ó, é o texto de Moisés, né? Ai, eu vou fazendo tudo ao inverso, André. Esse é um texto aqui de Moisés, né? Quando o pessoal acabou de passar pelo Mar Vermelho, saiu do maior perrengue lá do Egito, passa ali, atravessa o Mar Vermelho, é o primeiro discurso de Moisés. Moisés já chega, Moisés é pior do que eu, tô boazinha aqui. Ele falou, olha só, gente, fim da lei é obediência. Vão obedecer? Né? Marca esse negócio na mão, porque não tem plano B, ou obedece ou não. Graças a Deus que hoje a gente tem a graça, né? Então, mas não abusem da graça, né? Mas essa é uma outra história. O que eu quero dizer é que... Oi, perdi meu raciocínio. Então, eu estava falando de Moisés... Peraí que eu perdi meu raciocínio. Passar mais tempo na escola. Isso, do tempo na escola. Então, assim, esse povo, ele podia estar o tempo todo, né? Do lado dos filhos, mas nós não podemos hoje. Então, nós precisamos desenvolver maneiras de trabalhar isso. E aonde eu quero chegar? Agora eu lembrei. Se nós não conseguimos inculcar isso na cabeça dos filhos, porque inculcando já é difícil, tá? Eu tenho 2 filhos, vocês sabem. Nem vou contar testemunho de ninguém aqui, não, que eu vou furar meus olhos. É benção, é benção. Ó, inculcando ali, o negócio já não era muito fácil, gente. Olha lá como é que casou, né? Vocês viram. Benção, aleluia. Então, inculcando a palavra já não é fácil. Imagina quando você vive o evangelho, você vai à igreja, você tá tranquilo, mas aquela palavra não é o principal na tua vida. Imagina, eu quero falar para vocês de um homem. Cadê a Helena? Helena tá aí? Helena de Nayara. Helena, quem era aquele cara, aquele sacerdote que ficava com Samuel, que ficou com Samuel? Lembra da Ana? Helena está com vergonha? A gente falou da história de Samuel, né? E aí eu falei assim, gente, alguém sabe o nome do sacerdote que a mãe de Samuel deixou ele lá, né, no templo, com esse homem? Era Eli. Eu falei, caramba, é boa essa. E as crianças sabem muita coisa, hein, se vocês pararem para conversar com elas. Mas enfim, eu queria falar de Eli para vocês. Eu falo sempre isso para as pastoras, que eu queria falar de Eli. Porque é uma história que me impressionou tanto na minha vida pessoal, porque é muito chocante. Eli, ele era um sacerdote, ele era um homem de Deus, ele era juiz. E os filhos deles profanavam, né, desonravam o templo de Deus. Eles roubavam a carne do sacrifício, eles tinham relações com mulheres também. Era assim, uma desonra total no templo. E ele sabia que aquilo era errado. É interessante porque lá em Samuel fala que ele sabia, ele fala para os filhos, por que vocês estão fazendo
Vocês estão fazendo isso com as coisas de Deus, como assim? Mas Deus o tem como culpado, apesar dele saber que aquilo não era certo. Olha que estranho, porque não é que ele estava de acordo com o que os filhos faziam, mas ele foi omisso. Caramba, eu sei que meu filho está agindo errado. Eu sei, Senhor, não estou de acordo com esse negócio que ele está fazendo, não. O que é isso? Mas eu sou omisso. Eu não pego eles e arranco de lá e falo, esse lugar não é de vocês. E aquilo foi o fim da família de Eli, né? É trágico o fim, não vou falar assim, muito pesado, por causa das crianças também. Mas, não que eu não fale para elas, eu falo, mas é que eu não quero trazer peso para vocês. Porque o objetivo não é esse. O objetivo é saber que, mesmo se não estamos de acordo com certas práticas dos nossos filhos, nós somos obrigados, temos a responsabilidade de parar essas práticas. Não podemos ser omissos, porque a consequência é muito grave. A família de Davi perdeu, né? Eles não seriam mais sacerdotes, eles perderam, Deus arrancou da mão deles, os filhos morreram, as pessoas que estavam em volta deles também teve consequências graves, né? E a descendência dele parou ali. Aí foi dado para a família de Samuel, né? O sacerdote Samuel sendo o último juiz. Então, se a gente não planta a palavra, ela pode causar dano. Infelizmente, Deus, quando ele ordena, parece um Deus controlador, né? Deus, quando te ordena uma coisa, cara, não faz isso. Não é porque ele é controlador e porque ele quer tomar conta da tua vida, porque ele é Deus e você tem que ser aquele bonequinho. Não, é porque ele protege. Vocês lembram no Antigo Testamento? Tem um negócio que se chama de Código Sanitário do Velho Testamento. Caramba, Deus falava para o povo assim, lava a mão antes de comer, lave esses pés quando vocês entrarem na casa. O judeu fazia isso por quê? Porque ele obedecia. Caramba, há 5.000 anos atrás, quem ia saber que lavar a mão tirava a bactéria? Hoje em dia tem gente que não sabe, né? Por da Covid, tem gente que não lava. Foi no banheiro, nada de lavar a mão. Desculpa. Então, Deus deu um código sanitário. Nem podia comer porco. Por que não podia comer porco? Pô, gente, porquinho gostoso. Hoje em dia, porque naquele tempo, o porco comia qualquer coisa. O porco é um bicho que come qualquer coisa. O porco era contaminado, então o povo morria. Então, o que acontecia com o povo judeu? Que os outros povos ficavam revoltados. Os caras proliferavam, né? Os caras eram prósperos, se multiplicavam, eles morriam. As mulheres não tinham encontros com seus maridos quando estavam nas semanas delas. Tudo isso era um código sanitário. Hoje a gente entende. Então, as ordens de Deus têm o objetivo de nos proteger. É interessante, quando você fala para o teu filho, garoto, não mete o dedo nessa tomada, criatura. Mas é legal, né? Mas ele não entende que ele passa eletricidade e tudo, porque é aquela ignorância que está além da nossa compreensão. Então isso é um alerta. A gente precisa entender que quando Deus ordena, Ele está protegendo o teu filho lá na frente. Ele está protegendo as gerações dos seus filhos, porque o Senhor nos visita de geração em geração. Quando a minha avó morreu, a minha avó é a pessoa que eu acho que eu já mais amei no mundo. Desculpa. Mas ela era maravilhosa, ela era uma mulher incrível, porque ela inculcava na gente a palavra. Se existe alguém que vivia, era a palavra e andava, era aquela mulher. E no dia que ela morreu, eu estava aqui, não conseguia. E eu orei ao Senhor, e o Senhor me disse, me deu uma palavra dizendo, e as suas gerações serão conhecidas entre os povos. Os seus filhos serão geração bendita do Senhor. Aquela mulher, por causa dela, nós somos benditos. E eu espero que por causa de nós, nossos filhos e os nossos netos sejam benditos. Mas isso passa por onde? Por ser palavra, por ser testemunho de Deus. E é isso que eu estou chamando para vocês sejam testemunhos. Se vocês não podem vir aqui todo domingo, porque você mora longe, faça seu culto. Eu não sei, ore com seus filhos, de que maneira. Tá tranquilo, tá tudo bem. E não permitam que quem está de fora
tome a frente dos princípios que você deve inculcar nas crianças. E sabe, crianças, eu tenho uma coisa para vocês. Deixa eu puxar isso. A gente falou o que aqui? Que os filhos de Eli pecaram, não foi? Se a gente pensar na Bíblia, quem fez o primeiro pecado? Foi Adão, não foi? Erra nada, gente. Foi Adão porque ele era o cabeça. Ah, bom, foi Eva. Foi o primeiro pecado, né? O primeiro pecado. Ó, o coração deles ficou assim, não ficou? Sim. Mas ficou. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O pecado entrou no mundo por causa de um homem, né? E agora? O que vai fazer com isso? Aí eles, né, sabidões, fizeram o quê? Fizeram uma roupinha pra eles, porque eles falam assim, caramba, estamos peladão. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma roupinha de folha. Mas que coisa, hein? Obrigada. Uma roupinha de folha, mas olha, eles estão com uma carinha. Não tá grudando, não? Ai, eu vi o que é errado, gente. Que a tia que se molhou. Eu vi o que é errado. Isso, tia. Então, eles não ficaram felizes quando eles fizeram essa roupinha de folha. Por quê? Porque a gente só fica feliz quando a gente peca, quando a gente recebe realmente o perdão. A gente se sente lavado no sangue. Aí o que Deus fez? Fez uma roupa para eles. Uma roupa do quê? De animais. Do pelinho dos animais. Por quê? Quando a gente mata um animal, o que acontece? Derrama sangue. Poxa. Isso. Derrama sangue. E o sangue, lembra o quê? O que Deus estava falando pra gente quando ele mandava o povo sacrificar esses animais? O que ele falava? Gente, calma, por enquanto eu vou só cobrir o pecado. Mas lá na frente vou mandar um cordeiro, um que não tem pecado nenhum, para poder tirar do meio de vocês o pecado que entrou pelo homem. Eu vou mandar um outro homem, mas esse sim perfeito, para poder morrer na cruz e derramar o sangue dele. Ó. Quem sabe aí? O que acontece quando Jesus morre na cruz? Cadê os crianças? Fala, Lete. Porque a gente era muitos, né, gente? Precisava de muito sangue. Exatamente, Lete. Era muito sangue para muito pecado, né? Mas esse sangue era o sangue perfeito, né? E aí, o que acontece? A gente não vai morrer. A gente é merecedor? Não. Mas a graça de Deus, o amor de Deus nos salvou. Jesus está morto? Não. Olha o nosso coração depois de Jesus ter lavado ele. Ele está vivo, ressuscitou. Aleluia! Hoje a gente tem o que nos ajuda a obedecer, a cumprir a palavra de Deus? O que nós temos? A graça. A graça é o que? Ela te permite pecar? Não. Não é para pecar. Mas quando a gente peca, porque a gente é vacilão, porque a gente sabe, quando a gente peca, a gente fala, Senhor, mas você derramou o teu sangue. Você derramou o teu sangue por mim, me perdoa. As crianças aqui, todas elas, conhecem bem essa história, sabe? O velcro estava forte. Obrigada mesmo. Deixa eu só ver ali. Tá. Então, as crianças conhecem essas histórias, né? Mas eu quero perguntar assim mesmo. Tem alguma criança aí que nunca aceitou Jesus? Quem nunca aceitou Jesus aí, no coração? Quem, gente? Você? Você, Maria Fernanda? Então vem aqui aceitar Jesus. Vem com a tia. Ô, gente, não sabia. Vem, Fê. Vem com a tia. Essa é Maria Fernanda, gente. Ela é uma fofa. Ela é um pouco tímida, mas ela ama Jesus, né? Por isso que ela falou. E você quer aceitar Jesus no seu coração? Por que aceitar Jesus no coração?
Isso, mas é saber que ele vai morar aqui e que você vai estar sempre com ele, né? E você crê no sacrifício de Jesus na cruz, que ele morreu para te salvar dos pecados? Sim ou não? Então aceitou. Ô, Glória! Maravilhoso. E para terminar, eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês tenham a visão dos filhos de vocês que eu e todas essas tias aqui têm. Olha que incrível. Peraí que eu vou pegar aqui. Será que esse velcro é o certo também? Não. Ah, esse é o certo. Aleluia. Tá. Quero. Ó. Isso foi uma atividade que eu achei maravilhosa que a Jamile fez com eles, porque a gente estava falando sobre Davi. Vê se você consegue. A gente estava falando sobre Davi e Golias, aí a Jamile, calma que tem um monte, vai entrar tudo. Não. Também aqui. Aí a Jamile trouxe a palavra, foi uma luta, gente, vocês não têm noção, foi interessante, porque a gente estava com os grandes, mas foi uma luta. E a Jamile falava assim para eles, vocês sabem quem é o Golias? Ela veio trazendo toda a palavra e falou, quem é o Golias de vocês? Qual é o medo que vocês têm? E foi muito interessante porque ali se instaurou uma guerra espiritual. Foi muito interessante o que aconteceu. Cadê a Jamile? Ali. Não foi? Foi muito estranho. Pode, vai colando. Foi uma guerra espiritual, eu não estou brincando. Eu comecei a ficar, eu falei, caramba, peraí, tem alguma coisa errada. Porque a gente sabe quando é bagunça e a gente sabe quando é guerra espiritual. E olha os Golias. Cada Golias desse, eu não vou falar quem é a criança, obviamente, porque eu não vou expor as crianças, porque eles confiam na gente. Mas eu acho interessantíssimo vocês saberem. Uma vocês vão descobrir, porque essa não tem vergonha de falar dos medos. Mas olha só isso, olha os medos. Eu tenho medo de ficar solitário ou sozinho. Eu tenho medo do sol se explodir. Esse que eu falei para ele parar de ver YouTube. Olha esse, gente, esse é bem legal também. Essa aqui, não posso falar o nome. Essa aqui falou o seguinte, ela não tem medo do escuro, mas do que tem lá. Fica ligado, hein, povo? E esse aqui fala o quê? Eu tenho medo de perder a minha fé em Deus. Vocês têm noção que eles têm esses pensamentos tão profundos? Tenho medo de perder a minha fé em Deus. Essa criança tem vida com Deus. Medos. Essa é ótima. Medos, 2 pontos. Essa pessoa aqui não liberou geral. Eu tenho medo de barato, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de alienígena, eu tenho medo de alienígena. O que é isso? Eu tenho medo de ficar em algum lugar sozinha. Pesadelos, ladrões, guião, escuro, avião. Sai, diabo! Ela tá liberta. Não tem mais medo nenhum. No final ela declara. Olha, gente, maravilhoso. Esse aqui também adorei. Olha esse, todos eu amo. Mas olha esse aqui. Eu tenho medo que uma pessoa da minha família morra. Mas eu quero que vocês foquem na pessoa da família morta com a florzinha na mão. Só que a gente tá rindo, mas isso é profundo. Na hora, a gente teve uma luta espiritual, porque eles estavam falando dos medos reais. Claro que a gente teve que se controlar, gente, com essa florzinha. Esse aqui é uma história à parte, porque essa pessoa não tinha medo de nada. E aí a gente conversou, aí depois ela escreveu, eu tenho medo de humanos. E eu tenho quase certeza que esse humano era eu. Porque eu tinha falado outras coisas pra ela. Mas tá tudo bem. Essa aqui também, gente, olha esse aqui estava escrito guerra, mas olha esse desenho. Olha essa cara de interrogação. Eu trouxe isso, tem muitos maravilhosos. Tem um aqui que é o medo de barata. Gente, tem um que é medo de barata. Esse aqui é o quê? Barata. Esse aqui colou demais, não li o resto. Eu tenho medo do escuro, muito medo do escuro. Aí. Isso aqui é o quê? Tem algumas crianças que escreveram que tem medo de morrer, tem medo de sair da presença de Deus. Teve 2 que escreveram isso.
Perder minha fé em Deus, exatamente. Tem dois, ó, tem medo da guerra. Isso tudo está no universo deles, né? Os pais provavelmente devem conversar sobre guerra. Por que eu trouxe isso? Porque de maneira muito direta, eu vou dizer para vocês, é falta de palavra. Por quê? Quem tem medo de morrer não sabe o Deus que tem lá do outro lado, não conhece, né? A gente não sabe o quão maravilhoso deve ser morrer. Quer dizer, não nesse tempo, tá? Tudo bem, tem que falar isso tudo para criança. Mas ela não precisa ter medo de morrer. Que medo é esse, gente? E a palavra que Deus levou a gente a ministrar no final e orar por eles foi que Deus não nos deu um espírito de medo, tá em Gálatas, mas de poder. De poder. Ou seja, não aceitamos esse espírito de medo. Isso não vem de Deus. Precisamos ministrar isso sobre os nossos filhos. Medo de escuro? Não tenho medo do escuro, eu tenho medo do que tem lá. Se tem alguma coisa lá que você está vendo, a gente precisa repreender o que tem. Então é isso que a gente precisa buscar, né? Tem gente que está se procurando aqui, ainda está se questionando, temos pontos de interrogação. Às vezes a gente não quer expor os nossos medos também, tem alguns que são mais maduros. Eu tenho medo que alguém da minha família morra. Caramba, gente, todo mundo tem esses medos, são medos também naturais, mas a gente precisa falar e ouvir os nossos filhos. É isso, eu não quero ficar me alongando, porque eu não quero ser chata. Acabou o tempo, né? Não. Eu já acabei, gente. Não podem ficar inventando. Até que mudou o Senhor, mas tem noção. Eu acho que eu falei tudo. Antes da Roche vir aqui, eu estava aqui na frente, então eu vou aproveitar porque eu queria que todos que fazem parte do Ministério Kids venham aqui na frente, para que os pais também conheçam o rostinho de cada um que está aqui trabalhando, se empenhando na casa do Senhor, para ensinar nossas crianças. Amém? Vem cá, Alexandre Sancler, vamos orar por eles. Ela foi expulsa. Ela foi expulsa do Ministério Infantil. Então, em nome da igreja, vou dar para a Alexandra também falar um pouquinho. Nós queremos agradecer a vocês, aqui na presença de todos, honrar a vida de vocês. Porque a gente sabe que é um ministério que exige, tem dias que eu vou para lá também, agora eu tô indo menos. Mas não foi expulsa. E a gente sai um pouco cansado, porque eles demandam atenção, a gente tem que chamar atenção, tem que fazer a concentração para a idade, cada idade é de um jeito. E eu louvo a Deus pelo coração aberto de vocês, dispostos a servir no ministério, que é uma bênção. A gente recebe muitas crianças, a gente é muito ministrado através das crianças. E eu peço que o Senhor os abençoe em coisas que talvez a gente não pode fazer, mas que o Senhor que conhece e vê tudo isso recompense o trabalho de vocês. É uma brincadeira, mas é a realidade. A Gisele me expulsou do Ministério Infantil. É verdade. No início, aqui, né, todo mundo fazia tudo. E eu também ficava com as crianças. E talvez você diga, nossa, que absurdo. Mas isso demonstra tanta seriedade no ministério que eu falo isso como honra, inclusive. Mas eu fui expulsa. Porque eu estava lá cuidando das crianças, né? E esse é o meu jeito. Sai daí! Que isso? Não pode fazer isso! E tá a Gisele olhando. Eu, ei, não pode subir. Aí ela veio chegando e ela, Ale, não é teu ministério, né? Aí e lá, né? Eu, o quê? Ela, vai pregar, né? Vai fazer outra coisa. E aí eu falei, tu tá falando sério, Gisele? Ela, eu não quero que as pessoas que
aqui, assim, chamando a atenção, não. As crianças falam, Gisele, tu não tá vendo o que essas crianças estão fazendo, Gisele? Aí ela, segue teu ministério lá e não vai ficar mais na escala não, tá? Assim, na mão a careta, né? Aí eu olho pra pedir desculpa, porque isso é pra vocês verem a seriedade que ela leva com o ministério. Não tem essa de, nossa, tem que deixar a Alexandra fazer. Não, isso é seriedade. Ela falou, Alexandra, pra lidar com crianças, tem que ter um chamado mesmo pra lidar com eles. Você tem outros. Vai cumprir o seu outro chamado que eu dou. Mas eu falei, Gisele, tem ninguém pra ficar na escala, Gisele. Não tinha esse número todo aqui, não. Ela, não tem problema, eu fico. Ela, olha só, tudo pra eu não ficar. Ela, não tem problema não, eu fico. Isso é muito bom. Tanto que eu tô naquele grupo só pra lutar, né? Ninguém nem chama o meu nome ali. Mas eu fiquei muito em paz, muito tranquila. Eu falei, a seriedade com esse ministério é tão grande, é tão importante, que ela tá disposta a se sobrecarregar, que foi o que ela fez muito no início, até essa equipe começar a crescer. Então, muito obrigada, que me excluiu mesmo, me expulsou, literalmente, falou, a partir de hoje... Falei, mas eu... Não, a partir de hoje eu fico no teu lugar, não fico mais na escala, não. Então, orem sim, não é só ela, todos eles aqui, ó, com muita responsabilidade. Essas meninas estão novinhas, mas estão aqui com muito cuidado, muito carinho com seus filhos, sabe, muita atenção. Eu nem desço, não quero saber, porque eu tô aqui em paz, porque eu sei que Gisele é capaz de expulsar qualquer um, vai expulsar até a pastora, não vai dar mole pra ninguém mesmo. Então, pra proteger as crianças, ela expulsa até a pastora dali, não tem problema não. Então, orem sim, cumprem em oração. Ela expulsa demônio, quer expulsar a pastora, né? Tem tempo ruim ali não. Aí ela vem, já chamou 2 vezes, Natália. Por isso que a pessoa vai Aí eu fui fazer isso com as crianças, ela não deixou. Mas enfim, orem, é um ministério importante ver essas crianças aqui hoje adorando. Cada louvor, eu falei, gente, que isso? Não cantaram 3 palavrinhas que eu amo, tá? Amo 3 palavrinhas. Mas elas querem adorar ao Senhor com intensidade, como vem a nós, os braços levantados, que ruge o leão. Que leão? Elas conhecem esse leão. E eu gostaria muito que essa palavra ministrada para nós, pais, seja plantada. Guarde ela no seu coração. Cada uma delas vai estar ali no podcast. Eu faço questão de botar ali e relembrar para cada pai e cada mãe. Ouça de novo, Senhor, qual é a instrução que Gisele, nessa liderança, está dando para a igreja? Ensine o teu filho no caminho, ensine sobre o Senhor, dê honra ao Senhor na sua casa, dê limites na sua casa, estabeleça o trono do Senhor na sua casa, porque o que nós fazemos aqui é só embelezar aquilo que você faz em casa. A raiz é em casa. Esse ministério aqui, ele só embeleza o fruto que você trabalha em casa. Ore por eles, honre cada um deles. Se puder, dê um abraço, dê um beijo. Eles são maravilhosos. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, meus meninos. Eu sei que as crianças estão aí, não se incomodem, eu falo muito, não se incomodem com barulho de criança não, gente, isso é maravilhoso. Na célula elas ficam ali no meio e é isso, elas aprendem no nosso meio mesmo. Levante suas mãos, ore por esse ministério, Senhor Deus maravilhoso, obrigada, Pai. Obrigada pela seriedade, pelo compromisso. Obrigada, Senhor, pelo sim de cada um deles, ó Pai. O Senhor conhece, eu sei que o Senhor está aperfeiçoando, Deus, cada ministério aqui, cada chamado, Senhor. O Senhor tem aqui, Deus, pastores de crianças que estão pastoreando, que estão cuidando, Senhor, que estão embelezando, Deus, o fruto que tem sido trabalhado em casa. Capacita cada um deles, Deus, em nome de Jesus. Toda palavra, Senhor, lançada sobre eles de incapacidade, seja repreendida em nome de Jesus. O Senhor os capacita, o Senhor é quem tem levantado eles, o Senhor é quem tem sustentado eles. Ó Deus, em nome de Jesus,
Que crianças sejam libertas, ó Pai, através da seriedade, sim, do compromisso, do nome de Jesus, que é proclamado, Deus, entre as crianças. Que crianças sejam batizadas pelo Teu Santo Espírito, Deus. Que esse ministério, ó Pai, ainda possa ver tanta coisa, Deus, que possa fortalecer cada vez mais a fé deles. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que em casa, Santo Deus, dê criatividade, dá ideias, ó Pai. Ó Deus, revela o que está no Teu coração, Deus, para cada criança, para esse ministério, para cada um deles, ó Deus. Que eles sejam ousados em Ti, ousados, ó Pai, em lançar a semente, em plantar a semente, em colher o fruto, Senhor, e ver as maravilhas através das crianças, ó Deus. Eu Te peço, Deus, fortaleça os braços de cada um desses Teus servos que tem dito sim para esse ministério lindo e maravilhoso. Obrigada em nome de Jesus.